Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã. Amém. Nós cantamos este hino muito especial, né? Divino companheiro no caminho. Já aconteceu algo em nossas vidas onde não há solução? O braço humano não socorre, os médicos não socorrem, o socorrista não consegue socorrer. Alguém já passou por alguma situação onde, se não for as asas da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, se não for por Ele, há ocasiões que realmente não há salvação se não for pelo divino companheiro. Eu já contei essa experiência, mas hoje eu vou contar com mais ricos detalhes, porque eu conto várias, mas hoje eu vou contar uma só experiência pessoal para trazer aqui alguns ricos detalhes. Quando eu fui à praia com a família, eu fui para o lado do morro, né, onde há nascentes de água, e estava com a minha mãe, com a família. A família ficou lá nas poças de água, naqueles mananciais de água, e eu decidi seguir a trilha ali da água, né? Eu queria ver de onde que vinha aquela água, eu queria saber como é que forma aquela nascente, né? Eu acho que eu tinha cerca de 10 para 11 anos, por aí, ainda um meninão ainda, né? Meio criança, quase indo para a adolescência, e decidi subir aquela trilha das águas ali. Só que chegou um momento que a água acabou, mas as pedras continuaram, o caminho de pedras continuou ainda, né? Depois as pedras iam ficando maiores, ia subindo mais, e eu sozinho ali, não sei se andei meia hora, se foi 40 minutos ou até mais, eu não sei. Eu sei que eu fui seguindo, e de repente, como não tinha água, eu continuei subindo, mas de repente, eis que eu ouço um pouco de barulho de água. Aí eu comecei a analisar, porque eu fui bem quietinho, né? Comecei a olhar e vi uma fenda na rocha, vamos assim dizer, né? Mas aquela fenda era capaz de me acolher. Eu olhei, analisei e vi que eu cabia naquela fenda. Aí eu decidi entrar, porque eu estava ouvindo um barulho de água, e fui descendo por aquela fenda, pelas rochas, e menino aventureiro, e o sol batia lá no fundo, lá, e quando eu fui entrando, eu avistei água lá no fundo. Eu falei, nossa, que legal, né, falando comigo mesmo. Mas lá não estava nenhum irmão, não tinha amigos, não tinha mais os familiares, eu estava sozinho, né, mas criança, fui lá, entrei, mas quando eu já estava lá, mais ou menos chegando perto da água, eu percebi que eu teria que pular lá no fundo, porque não dava mais para mim me rastejar pelas rochas, eu tinha que pular para mim chegar até a água lá. Mas do lado tinha uma pedra grande, e embaixo corria uma água, e a água ela entrava pelo meio das rochas. Aí na minha mente eu pensei, eu pulo nessa água, olha que água gostosa, né? Mas depois, por um momento, eu pensei mais um pouco, falei, nossa, e se essa água me levar nessa correnteza lá por baixo das rochas, né? Aí eu não consigo respirar. Pensei comigo, né? E devia ser isso mesmo, irmãos. Ainda bem que eu raciocinei um pouco e pulei do lado da pedra. Aí pulei lá da rocha onde eu estava, pulei lá naquela pedra lá embaixo. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi colocar a mão na água, coloquei os pés, água fresquinha correndo, e comecei a olhar, né? Parecia uma gruta lá dentro, assim. Comecei a ver as marcas da água. De certo, quando chove, aquela água enche, aquela gruta enche de água, né? Comecei a analisar, um pouco de lodo, um cheiro mais úmido, né? E pouca fresta que vinha o sol, ainda dava para enxergar algumas coisas ali. E talvez eu fiquei mais uma meia hora, 20 minutos, eu não sei. Quando eu decidi voltar, né? Bom, está na hora de voltar, estou sozinho, né? Decidi voltar.
Irmãos, aí quando eu pensei que eu ia voltar, eu analisei uma coisa. Não dava pé para mim, não dava braço, né, vamos dizer, né? Quando a gente está no meio da água, a gente fala que não dá pé. Mas para mim não dava braço, porque eu tinha que me segurar na rocha de novo para voltar por aquela fenda e sair de novo. Irmãos, não tinha o que fazer. Não tinha socorro de ninguém. Primeira coisa, né? O Marquinhos lembrou? Lembrei de Jesus. Eu falei, é Jesus. Aí coloquei o joelho no chão lá naquela pedra. Eu era criança, mas ficou nítido na minha mente até hoje, né? Hoje eu estou contando com mais ricos detalhes para os irmãos ver onde que eu me enfiei ali. Mas eu orei a Deus e falei, Senhor Jesus, me dá força para mim conseguir pular e segurar ali em alguma fenda da rocha, em alguma partezinha. Eu comecei a olhar, né? Eu orei, aí comecei a olhar, aí eu tomei um impulso. A pedra era um pouco grande, eu fui até o final da pedra e corri. E quando chegou na beira da água, eu pulei e consegui me segurar nas pedras. Quando eu segurei foi um alívio, né? Ainda era jovenzinho, então consegui me erguer e me puxar. E aí eu consegui sair da fenda da rocha. Sabe o que me lembrou ao montar essa mensagem para os irmãos hoje? Fenda da rocha, eu me lembrei de uma ocasião onde Moisés queria ver a glória de Deus. O grande eu sou se apresentou para Moisés. Mas o grande eu sou falou assim para Moisés, olha, vai até a fenda da rocha e eu me apresentarei para você. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, o grande eu sou, Deus que Ele é, se Moisés visse a glória de Deus nitidamente ali, Moisés ia perecer. Então, a roupagem do grande eu sou foi as rochas. Cristo se escondeu atrás das rochas e Moisés só conseguiu ver ele por detrás. E ainda assim, o texto diz que o Senhor colocou a sua mão sobre Moisés, para que Moisés não visse aquela glória excelsa de Deus e perecesse. Irmãos, quando Jesus Cristo também estava dando a lei no Sinai, qual foi a roupagem de Jesus para que Moisés também não perecesse? Era o fogo, os raios, os trovões, né? Ali ele estava em meio à labareda de fogo. O grande eu sou, Cristo Jesus, estava revestido pelo fogo. Ele na rocha, a casa dele, a cobertura dele, a roupagem dele eram as rochas, lá no meio da fenda das rochas. Irmãos, Cristo Jesus, Ele sempre acompanhou a humanidade. Irmãos, quando Cristo estava conduzindo o povo de Israel lá no deserto, um pouquinho antes deles chegarem no deserto, para que eles pudessem ter acesso ao deserto e escapassem do cerco lá do cativeiro egípcio, o que eles tiveram que atravessar antes do deserto? O Mar Vermelho. E quem era lá que estava com eles? Nós cantamos o hino, né? Divino companheiro no caminho. Aí tem uma parte que diz, já tenho luz, a luz divina do amor. Lá estava Jesus, a luz divina do amor. Quando Cristo, o grande eu sou, meninos, Jesus estava lá com o povo de Israel, e Ele dava o maná, o pão. Ele fez com que as águas amargas se tornassem doce. Era o divino companheiro, a luz divina do amor. Qual era a roupagem de Cristo ali? Lembra quando Ele se apresentava durante o dia e durante a noite? Durante o dia, nosso divino companheiro se vestia das nuvens durante o dia e a coluna de fogo durante ali era a roupagem dele. Mas o que aconteceu com parte do povo de Israel? Alguns entendiam que lá estava o divino companheiro, e quando faziam o sacrifício, eles matavam o cordeiro. Matavam ou não matavam crianças? Eles matavam o cordeirinho? Matavam. Isso prefigurava
Jesus que viria como homem, mas enquanto isso ele era divino, estava lá nas nuvens acompanhando o povo de Israel. Era a luz divina, ele não tinha se tornado carne ainda, não é? Ele não foi revestido pela carne humana, ele era apenas o divino, era um espírito, era a luz bendita, a luz divina do amor. Mas alguns entendiam isso, e esses eram os fiéis, e tinha uma outra classe que não era fiel não, diz que era o vulgo que acompanhava o povo de Israel, não reconheciam Cristo lá no sacrifício, que ele se tornaria um dia homem e morreria pelos nossos pecados. Não reconheciam o divino companheiro, o Cristo divino lá nas nuvens, que dava o maná, que os atravessava lá naquele deserto. Olha, lembra uma vez, crianças, quando o povo de Israel marchou em volta de uma cidade? Quem lembra o nome da cidade? Deram 7 voltas. Jericó, muito bem, meninos. Jericó. Sabe quem é que estava lá junto com o povo de Israel? Era Jesus. E pelo poder de Cristo Jesus, as muralhas de Jericó se romperam, caíram, ruíram. Olha, mas mesmo assim tinha aquele povo que era tardio de mente e não reconheciam Cristo, aquele que guiava o povo de Israel. Sabe o que eles queriam? Eram guiados pelo próprio eu, pelas próprias vontades. Vamos voltar para o Egito, comer as panelas de carne e os alhos. Não é isso que eles diziam? O que eles chamavam maná? Pão o quê? Pão vil, pão ruim. As crianças às vezes não querem comer o pão integral, né? Jesus era o pão integral. Era o pão, era o melhor pão. O pão nutricional, né? Olha, irmãos, isso não foi diferente quando Cristo veio à Terra. Qual era o evangelho pregado pelos apóstolos e pelos discípulos? Eles pregavam Jesus Cristo. Jesus era o filho de Maria, é aquele que nasceu a partir de Maria. E Cristo era a parte divina, era aquele divino companheiro que acompanhava o povo de Israel em toda a jornada. Ali em Jesus Cristo estava o divino e o humano, por isso que eram chamados de filho de Deus e também eram chamados de filho do homem. Será que o filho de Deus era um e o filho do homem era outro? Às vezes confunde um pouco, né? Por que Jesus era chamado de filho do homem e Cristo era chamado de filho de Deus? Quando uma vez os discípulos estavam reunidos diante de Jesus, o filho do homem, então Jesus fez uma pergunta para eles: olha, é bem verdade que eu tenho andado com vocês há um bom tempo, e o que vocês acham que eu sou? Quem eu sou? Eu, o filho do homem. Quem vocês dizem de mim, o filho do homem? Quem eu sou? E alguns falaram assim: olha, falam que você pode ser o Jeremias, um profeta encarnado, de repente você é Elias, de repente você é João Batista. Eles estavam assim, meio assim. Mas o que Pedro respondeu? Tu és o Cristo. Quem falou aí? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Jesus, o Filho do Homem, perguntou quem eu sou, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Notemos que tem duas expressões: o Filho do Homem e o Filho de Deus, né? Esse era o Evangelho eterno que havia sido pregado desde o deserto. Enquanto Cristo era o que os acompanhava lá no deserto como divino, era ele que prefigurava aquela oferta de pecado. Era o Jesus, era a roupagem humana. Porque veja bem, Cristo era um Espírito, era a luz, né? Já tenho luz, a luz bendita do
amor, a luz divina do amor. Mas Cristo, um Espírito, uma luz, ele poderia derramar sangue? Não. Então foi necessário que nascesse um Filho humano agora, a parte humana de Cristo, para que Cristo pudesse colocar aquela roupagem humana e andar entre os homens, porque lá com Moisés ele teve que se revestir das rochas, né? Com o povo de Israel ele usava uma roupa de nuvem, de fogo. Mas agora que roupa apropriada que ele poderia usar para que os homens não fossem mortos por sua glória, e que ao mesmo tempo ele poderia morrer para nos salvar. Então ali no ventre de Maria nasceu Jesus, a parte humana de Cristo, porque Cristo já tinha a parte divina. Agora sim, Cristo Jesus poderia morrer para pagar o preço do pecado por nós. Não só poderia morrer e pagar o preço do pecado, poderia também derramar sangue. Agora Cristo poderia derramar o seu sangue. E agora Cristo poderia, Jesus Cristo, como Filho do homem também, ele poderia subir ao santuário celestial e com suas mãos feridas, com seu sacrifício de sangue derramado, ele poderia, Miguel, Henrique, Jesus Cristo pode ir até diante do Pai e mostrar seu sangue, mostrar as mãos feridas, porque agora Cristo não era apenas luz, não era apenas Espírito, agora ele era carne também. Irmãos, este era o Evangelho que foi pregado no deserto, e olha, foi recusado. E este foi o Evangelho pregado nos dias de Cristo, porque muitos não entendiam que Jesus, o Filho do homem, não era um homem qualquer, porque todos nós aqui, como filho de homens, nós somos gerados através do fruto de uma relação entre um pai e uma mãe, não é assim? Mas Cristo não foi fruto de uma relação entre homem e mulher, mas foi o próprio Deus quem gerou o Jesus, a parte humana, no ventre de Maria. Então Jesus não era um homem qualquer. Aquela roupagem humana do qual Cristo se revestiu para poder morrer e derramar seu sangue para pagar nossos pecados, aquele Jesus, filho de homem, não era um homem qualquer, mas ele havia sido gerado dentro do ventre de Maria pelo próprio Deus, não era um homem qualquer. E Cristo também não era um homem qualquer por mais um detalhe. Perdão, Jesus não era um homem qualquer por outro detalhe também, porque dentro dele, do Jesus humano, estava o Cristo divino. Dentro daquela roupagem humana estava o Cristo divino. Irmãos, e hoje o homem Jesus Cristo que está lá no céu, ele não é um qualquer também, porque agora, além de ele ter sido gerado no ventre de Maria pelo próprio Deus, agora ele foi glorificado. Então Jesus, o Filho do homem, não é mais homem como nós, é porque ele é carne e sangue, mas ele é melhorado. A palavra glorificado no dicionário é 100 vezes melhorado. Então aquele corpo humano de Cristo, ele é glorificado, ele é 100 vezes melhorado. Além do que, por dentro dele está o divino Filho de Deus também. Esse evangelho foi recusado pelos judeus, tanto que no ano 34, sabe por que eles apedrejaram Estevão? Ali foi a porta da graça para os judeus. O que aconteceu ali? Até o ano 34, porque Cristo morreu no ano 31, aos 33 anos, mas 3 anos e meio o povo judeu ainda tinha de misericórdia. Lá os discípulos estavam pregando para os judeus, né? Eu tenho que ver a época em que Paulo começou a pregar. Eu sei que Paulo pregou até mais ou menos perto do ano 66, mas eu tinha que ver o ano em que Paulo começou a pregar. Não, ele já estava lá, porque ele estava presente na morte de Estevão. Ele foi complacente com a morte de Estevão. Olha, Paulo era perseguidor.
Sabe por que mataram Estevão? Estevão falou assim: olha, sabe esse Jesus, o Filho do Homem que vocês mataram? Ele era o Cristo, dentro dele estava o divino. E sabe mais, eu vou te falar, sabe mais, judeus, meus irmãos, eu vi Jesus, o Filho do Homem, assentado à direita de Deus. Isso está registrado em Atos capítulo 7. Olha, diante da destra do Senhor Deus. Quando ele falou isso, os judeus ficaram com tanta ira. Você está falando que esse Jesus é um homem especial, está lá no céu. Pegaram pedras e mataram, apedrejaram Estevão, irmãos. Porque o povo de Israel não estava entendendo que aquele Filho do Homem era alguém especial, porque era o Filho gerado de Deus dentro do ventre de Maria, como homem, né? Porque como Cristo ele já existia lá no céu, como o divino, mas lá foi como homem. E também Cristo agora estava glorificado lá no céu, e dentro de Jesus estava o Cristo, o divino. Os judeus mataram o Estevão. E sabe o que aconteceu mais ou menos perto do ano 66? Paulo estava pregando: Cristo em vós, a esperança da glória. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo estava pregando a Jesus como aquele que está no santuário intercedendo por nós, o Jesus humano, com seu sangue divino, com seu sangue humano, né? Está lá agora, morreu por nós, e Cristo em sua divindade está em nosso coração. Mas o povo judeu não quiseram reconhecer. Perto do ano 66 ou 65, ou começo de 66, do ano 66 da nossa era, mataram também a Estevão. Na verdade, acho que o único que morreu de morte natural foi João, o discípulo amado. O resto foi tudo martirizado, porque pregava Jesus como Filho do Homem e pregava Cristo como Filho de Deus. Mas nós vamos também estudar um pouquinho mais o que exatamente o Filho do Homem faz e o que o Filho de Deus também faz. Por isso que o povo judeu não aceitava essas mensagens da justificação pela fé e da justiça de Cristo. Justificação pela fé é o Filho do Homem quem realiza, e a justiça de Cristo é o Filho de Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso. Nós vamos falar o que aconteceu mais ou menos no ano 66. Quando nós vamos para Mateus capítulo 24, lá os discípulos perguntaram para Jesus: olha, quando será o fim e quais serão os sinais? Então Cristo ali fez uma paródia, né? Cristo fez uma comparação. Olha, como foi nos dias de Jerusalém, que a cidade foi cercada, assim também será nos dias finais. No ano 66, irmãos, houve o primeiro cerco, Céstio Galo, e no ano 70 foi o general Tito. No ano 66 foi um cerco de misericórdia, irmãos, quando os discípulos, aqueles fiéis que aceitaram Jesus como humano que derramou o seu sangue, e como Cristo, aquele divino companheiro que habitava no coração deles, quando eles conheciam a profecia de Cristo, em Mateus 24. Então, quando eles viram o cerco romano, no ano 66, o que fizeram os discípulos e os fiéis judeus? Não foram só os discípulos, né? Aliás, os discípulos já haviam morrido, muitos deles. O que fizeram os fiéis, os judeus fiéis que aceitou a mensagem da justiça de Cristo? Eles, saíram fora da cidade. Mas o que fizeram os judeus fariseus que não aceitavam Jesus e Cristo? O que fizeram? Saíram no encalço dos romanos, e com a espada até mataram alguns pelas costas. Mas, irmãos, misteriosamente, no ano 66, o cerco se desfez. Sabe por que o cerco se desfez? Porque ali tinha fiéis dentro da cidade. Nós não falamos que quando, no final dos tempos, os que forem selados, as pragas não vão cair sobre nós? Quantos querem estar com a proteção divina
na época das pragas, né? Amém, todos nós. Sabe por quê? Jesus, como Filho do Homem, Apocalipse, misturando também com o texto de Apocalipse capítulo 7, está dizendo assim: segurai os ventos, segurai, segurai, até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. Ali no ano 66 também houve um segurar dos ventos. Houve um segurar dos ventos, irmãos. Os fiéis saíram, mas quando houve no ano 70, agora por general Tito, foram cercados novamente. E como disse a profecia de Cristo em Mateus 24, não ficou pedra sobre pedra. Irmãos, o cerco foi tão grande, foi tão difícil, que eles começaram a comer o couro dos sapatos. E os registros da história, e a própria profetisa também fala no grande conflito, houve canibalismo, comiam cadáveres, né? Porque a comida foi acabando. Imagina o povo cercado, não podiam mais plantar, porque as fazendas, né, o plantio era do lado de fora, não podiam mais colher, não podiam comercializar, não entrava comida, mercadoria, nem saía, nem entrava, nada. Olha, foi triste. Se refugiaram então por fim dentro do santuário, para ver se escapava do cerco romano quando eles invadiram a cidade, derrubaram os muros. Mas houve uma chacina, uma matança muito grande dentro do próprio santuário. Diz que o sangue dos judeus corria pelas escadarias como um rio. Irmãos, eles recusaram a graça. No cerco do ano 66 houve um cerco de misericórdia. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo saíram, mas no ano 70 ficaram os fariseus lá. Os fariseus que não aceitaram a graça, eles foram destruídos. Meus irmãos, eu quero fazer só uma pausa para nós entendermos um pouquinho através dos textos, para ver se isso é verdade, se Cristo é o Filho de Deus e se Jesus é o Filho do homem. É claro que hoje Jesus Cristo é um só, né? Ele está lá no céu como divino e humano ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo, o Cristo continua sendo o Filho de Deus e o Jesus, a parte humana, continua sendo o Filho do homem. Então, em Jesus Cristo, ele é 100% divino e 100% humano. Mas vamos tentar entender um pouquinho, só para a gente analisar o que o povo de Israel não estava entendendo ali. Quando nós vamos para João capítulo 1, verso 1, verso 18, verso 14, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou a palavra estava com Deus, né? Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra. Aí quando nós vamos no verso 18, nenhum homem viu a Deus, mas o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, é quem o revela. Então, lá com o Pai, já existia o Cristo, o Filho de Deus. Segundo João, na versão King James, que veio do inglês, fala bem declarado, né? O Filho unigênito que estava no seio do Pai. Então, Cristo é aquele que estava no seio do Pai, o Filho de Deus. Enquanto o Filho de Maria, o Filho do homem, era aquele que veio no ventre de Maria. Um era filho de Deus e outro filho do homem. Um era o que estava em espírito, em luz, e o outro era a roupagem humana. Vamos ver aqui o que diz o Espírito de Profecia, Medicina e Salvação, na página 140. Olha que interessante. O homem, Cristo Jesus, não era o Deus Todo-Poderoso, porém Cristo e o Pai são um. Então quem que era um com o Pai? Era o Cristo, não o homem, não o Jesus homem, mas o Cristo divino. Esse era um com Deus. Vamos ver mais uns 2 ou 3 textos para ficar bem fixado em nós. Será que o Filho de Deus e o Filho de Maria, o texto fala que eles fundiram-se em um só, mas não são os mesmos. O que é fundir-se? Vamos
é imaginar que nós pegamos um ferro e um aço, ou um alumínio, e nós derretemos esse ferro junto com o alumínio. Primeiro você derrete o ferro, depois você derrete o alumínio, depois você coloca numa forma o líquido do ferro e o líquido do alumínio, aí você funde em um só, você junta, fundiu-se, ou seja, grudou de uma forma, né, bem grudado ali. Então vamos ver o que o texto diz. Está na Meditação Exaltai, página 76. A natureza humana do Filho de Maria não foi transformada no Filho de Deus, mas fundiu-se, ou seja, juntou-se misteriosamente as duas. Então está lá Jesus Cristo, mas cada um é cada um. Eles estão grudados, fundiu-se um com o outro, mas cada um continua sendo cada um. Agora vamos falar das vestes de Jesus somada à divindade. Cristo, ele somou a sua divindade com Jesus, né? Com a parte humana. Vamos ver o que diz o texto. Está na Review Diário de 5/7 de 1887. Jesus tomou a humanidade e acrescentou a divindade. Olha, então a humanidade foi acrescentada à divindade, ou a divindade acrescentou a humanidade, mas cada um continua sendo cada um. Agora vamos ver o último texto do Espírito de Profecia para entender como é que Jesus vem até nós. Se agora Jesus está lá no céu, vamos analisar um pouquinho, né? Jesus está lá no céu, fundiu-se a parte divina com a humana, mas como é que Jesus vem até nós se agora ele é homem? E como homem, ele não é só espírito, ele não é só luz, agora ele acrescentou mais uma natureza. Será que ele pode vir até nós? Vamos ver o que diz a profetisa em Manuscritos Releases, volume 14, nos diz o seguinte: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas despido sem a roupagem humana, ele age independentemente dela. Então Cristo está lá no céu, Jesus Cristo em forma humana e divina. Mas quando Cristo quer vir até o nosso coração, ele retira a roupagem humana, porque um dia ele revestiu-se da roupagem humana, mas agora Cristo ele pode retirar sua roupagem humana. Claro que lá no céu está dois em um mesmo, né? Jesus Cristo está lá intercedendo por nós, mas quando ele vem até nosso coração, Jesus, Cristo, ele vem em sua forma humana. Irmãos, foi esses os problemas que o povo de Israel enfrentou lá no passado. Eles não conseguiam entender como é que Cristo, que era homem, poderia habitar em nosso coração. Eles não entendiam como Cristo, então, o Filho de Deus também, poderia morrer. Eles não conseguiram entender muito bem. Por isso foram recusadas as mensagens da justificação pela fé, que é o perdão, através do Filho do homem, e a justiça de Cristo, que é Cristo em vós, através do Filho de Deus. Isso não pode se repetir, não é verdade? Nós estamos vivendo no limiar, nós temos que atravessar o deserto, e nós precisamos não só entender como viver isso em nós, né? Cristo precisa viver em nós. Nossa mensagem, o tema é asas da justiça. As asas da salvação é o nosso tema, né? É quando as asas da justiça estão em nós. Quando Cristo habita em nós, Cristo é aquele mercador celestial que vai até a porta do coração, lá de Apocalipse capítulo 3, verso 21, 19, 20, 21. Cristo está lá batendo, ele é o mercador celestial, ele está como divino, batendo a porta do nosso coração. Quando ele vem até nós, é porque ele vem despido da humanidade, ele vem só como divino, porque Cristo não perdeu a sua onipresença. Cristo continua sendo divino, Cristo continua sendo Espírito, continua sendo Deus. Então Cristo vem até nós. Quando isso acontece, nós estamos recebendo uma asa da salvação, que é a justiça dele em nós. É quando ele vive em nós,
João, no capítulo 6, já fala que Cristo, Filho de Deus, Ele é o pão que desceu do céu. É Cristo quem vem em nós e nos alimenta, né? E sobre a graça perdoadora de Cristo, a justiça imputada de Cristo, é quando Ele, Jesus, em sua forma humana, derramou o seu sangue, morreu por nós e hoje intercede por nós. Cristo Jesus, em sua natureza divina e humana, estará intercedendo por nós. Mas isso acontece porque o Filho de Maria, o Filho do homem, foi agregado, ou seja, ele foi juntado ao Filho de Deus. Irmãos, nós temos uma salvação completa em Jesus Cristo. Nós temos um Filho de Deus e um Filho do homem que se juntou, fundiu-se em um só e hoje traz salvação própria para nós. Sabe quem alcançou essas asas da transladação? Enoque. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, está registrado em outros textos também. A profetisa diz que viu o bom e velho Enoque que havia sido transladado da terra. E diz que ele estava num mundo de 7 luas. Olha que interessante. Qual é o planeta aí que tem 7 luas? Eu até me esqueci, eu sei que tem Platão, Vênus, Saturno. Qual é deles? André, você lembra? Saturno, Vênus, eu sei que tem um que tem 7 luas aí, né? Um planeta, eu esqueci o nome. Bom, enfim. Então, Ellen White viu Enoque andando nesse grande porvir já. E nas vestes de Enoque estava escrito pureza, santidade e vitória. Olha o que estava escrito nas vestes de Enoque. Irmãos, Enoque alcançou a justificação pela fé e a justiça de Cristo. Quando seus avós, Adão, faziam o sacrifício, Enoque sabia. Enoque foi o 7º da geração. Enoque sabia através dos sacrifícios. Enoque morreu no mesmo ano que Noé estava pregando e houve o dilúvio. Olha que interessante. Enoque viveu até a época do dilúvio. Ele só não entrou na arca devido Enoque deu uma cacofonia aqui, né? Enoque não está pegando, não pega direito. Ok, obrigado, João. Então, Enoque viveu até as vésperas do dilúvio, irmãos. Até as vésperas do dilúvio. Olha que interessante. E ele aceitou a justificação pela fé. Enoque sabia muito bem que esse Cristo haveria de morrer naqueles sacrifícios que havia do Cordeiro, representavam Cristo. Enoque aceitou. Para Ellen White, ela diz que foram-me dado asas. Olha aí que asas da salvação. Foram-me dado asas. E lá ela viu o céu, ela contemplou uma relva verde, bonita. E ela também viu pessoas maravilhosas em outros mundos. Diz que eles eram belos. E ela perguntou: por que vocês são tão belos? Eles responderam: porque nunca aqui pecamos. Ela também diz que viu a árvore da vida, onde as pessoas podiam comer livremente desse fruto. E viu outra árvore que não se podia comer do fruto. Deveria ser uma árvore da ciência do bem e do mal. Então, assim como Deus colocou um casal no planeta Terra, e colocou a árvore da vida e também da ciência do bem e do mal, para que o casal Adão e Eva fosse provado, através dessa visão da profetisa mostra também que em outros mundos também foi colocado a árvore da vida e também a árvore da ciência do bem e do mal. Só que eles passaram pelo teste, irmãos. Enquanto nós precisamos do sacrifício de Cristo, nós precisamos do Cristo através da sua humanidade, de Jesus através da sua humanidade e Cristo através da sua humanidade para nos salvar.
nós precisamos do perdão dos pecados e também precisamos da transformação que é em Cristo Jesus. As asas da salvação só nascem em nós, irmãos, quando nós não fazemos como Caim. Caim, ele queria apresentar o fruto das suas obras, as suas plantações. Mas o que fez Abel? Abel apresentou a ovelha, que prefigurava Cristo. Isso é receber a justificação pela fé. Irmãos, a Bíblia fala que não há um justo, não há um justo sequer. Não adianta nós, através das nossas boas obras, tentar ganhar o perdão da salvação. É somente por causa do Filho do Homem que morreu em nosso lugar. É pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós obtemos o perdão dos pecados. Então essa é uma asa da salvação, a justificação pela fé. E a outra asa da salvação é a justiça de Cristo. Irmãos, nossas obras são chamadas de trapo de imundícia. Nós não conseguimos realizar boas obras, mas é Cristo em nós, é quem realiza as boas obras. Sabe quando isso foi negado também, irmãos? Em 1888, o povo do Advento recusou a justificação pela fé e recusou a justiça de Cristo. Eles não entenderam não entenderam completamente a justificação pela fé e a justiça de Cristo. Por isso recusaram. Eles não conseguiam entender que as boas obras deles não conquistavam o perdão. E que as boas obras que eles praticam também, quando fazemos boas obras, é porque Cristo é em nós. Eles não entendiam, não, Cristo está no santuário. Cristo não pode vir até nós. Eles não entendiam que Cristo, ele pode retirar a sua roupagem humana e pode vir habitar em nós. Irmãos, a salvação é somente através de Jesus Cristo. O povo de Israel, somente Josué e Caleb, os que aceitaram a justificação pela fé e a justiça de Cristo, foram os únicos que alcançaram Canaã, e mais a população de 20 anos para baixo. Era uma população jovem que atravessou o Jordão. Quem atravessou o Mar Vermelho foram os mais velhos, mas eles foram perecendo no deserto, porque recusaram a justificação pela fé e a justiça de Cristo, irmãos. O Espírito de profecia nos diz que os que atingiram Canaã, os que passaram pelo Rio Jordão, eram os que tinham abaixo de 20 anos. Foram esses que foram aprendendo lá com Josué e Caleb, que agora estavam conduzindo o povo de Israel. Foram eles que estavam entendendo o poder de Deus e o sacrifício de Cristo para salvar o homem. Todos aqueles ritos que eram feitos no deserto era para mostrar para o povo de Israel a salvação que viria. Quando lá os 12 espias olharam e viram os gigantes e ficaram incrédulos, eles desconfiaram do poder de Cristo, o divino companheiro que havia atravessado o Mar Vermelho, que havia conduzido eles do deserto. Eles não entenderam, não aceitaram, e agora somente os de 20 anos para baixo atingiram. E sabeis o que aconteceu, para finalizarmos? O que aconteceu em 1888, irmãos? Quando eles recusaram a mensagem da justificação pela fé e da justiça de Cristo. Irmãos, justificação pela fé é o Filho do Homem que morre para pagar nossos pecados. E eu não preciso fazer nada para receber perdão. É gratuito, eu não preciso trazer as minhas ofertas como trouxe Caim. Eu tenho que aceitar a mesma oferta que trouxe Abel. É Cristo a minha oferta. Não é Cristo, não é Jesus Cristo que vai lá com sua mão ferida diante de Deus e mostra seu sacrifício, seu sangue derramado. Não é minhas boas obras que vai no santuário celestial para perdão dos meus pecados. Então isso é chamado de justificação pela fé. É Jesus, o Filho do Homem, quem realiza por nós. Agora, a justiça de Cristo é Ele em nós. É quando Ele vive em nós e transforma o nosso interior. É quando Ele,
Cristo é o ministro da nova aliança. É quando Cristo está escrevendo uma carta viva em nós. Sabe que Cristo está escrevendo uma carta em nós? Como um espírito vivificante, Cristo está escrevendo a sua carta viva em nós. Nós temos os textos aqui, hoje eu não vou citar por causa do horário, né? Já está avançando perto do meio-dia, mas temos textos que mostram que Cristo, como um espírito vivificante, está escrevendo a sua carta da nova aliança em nós. Então, enquanto Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós com o seu sangue, Jesus a parte humana, mas lá também está a parte divina, né? Jesus Cristo está lá. Agora só a parte divina é quem vem até nós para transformar nosso coração. O mesmo Cristo divino esteve lá no Sinai escrevendo a lei em tábuas de pedra. Agora o ministro da nova aliança, o mediador da nova aliança, quem está escrevendo a carta de Deus, ou seja, a lei de Deus sendo escrita em nosso coração. Porque na nova aliança é dito assim, Jeremias em Hebreus também fala, não escreverei mais em tábuas de pedra, mas escreverei em vossos corações. É o mesmo Cristo, irmãos, mas é ele despido da natureza humana. Em 1888 essas verdades também foram recusadas. Sabe o que tinha acontecido em 1888? A vinda do quarto anjo. Ali teve origem ao quarto anjo. Ali começou o alto clamor do quarto anjo. Esse alto clamor que nós vamos dar nos dias finais, iniciou-se ali. E ali começou as gotas da chuva serôdia, irmãos. O alto clamor e a chuva serôdia começou ali. Mas porque o povo recusou a justificação pela fé, o povo do advento, hein? Recusou a justificação pela fé e recusou a justiça de Cristo. Sabe o que aconteceu? Cessou as gotas da chuva serôdia. Por isso que hoje nós só temos gotas. E cessou o alto clamor. E a igreja foi mandada de volta para o deserto, diz Ellen White. Que Deus possa ser conosco, nos abençoando, e possa trazer vitórias para nós. Para cruzarmos o deserto, irmãos, precisamos cruzar os desertos. Amém. Amém. Perdão.